Salve meus cria! Hoje nós vamos ver uma obra aqui que só quem é das antigas aqui do canal vai se lembrar, hein? Essa obra é muito boa, pena que até hoje, depois de meses que eu fiz a primeira parte dela, ainda não existe em português, vocês acreditam nisso? Mas relaxem, fiquem tranquilos, eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês. Então, sem mais enrolação, se inscreva no canal, vamos rumo ao 200k e marcha! Um belo dia, a Terra foi invadida por um jogo, e a notificação no mundo falava assim: Fantasy New World está a ser lançado. A plataforma de lançamento desse jogo será a Terra e o progresso está em 15%. A ecologia de todo mundo já tinha sofrido mudanças tremendas. Vários monstros apareceram e a humanidade sofreu tremendamente com esse desastre. E o nosso protagonista fala assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? O monstro que eu desenhei do nada apareceu no mundo? E os únicos que conseguiram salvar o mundo foram os humanos que tinham se tornado jogadores. E depois dessa breve explicação, nos é apresentado o nosso protagonista. E ele diz: meu nome é Xuang Go, um designer de jogos solo de 25 anos. Eu não tenho equipe nenhuma e eu só posso confiar em mim mesmo. Mas eu aprendi a lidar com tudo isso e eu desejo tudo sozinho. E após a gente ver um pouco dos rascunhos do nosso prota, ele fala assim: se eu manter isso por mais uns 2 meses mais ou menos, eu consigo terminar isso. Isso definitivamente me trará muitas fortunas na minha vida. Então de repente o celular do nosso prota começa a chamar. E na hora que nosso prota atende o celular, já chega uma pessoa gritando com ele demais, perguntando quando que ele vai pagar o aluguel. Rapaziada, nem na ficção o aluguel tá deixando de ser um medo, hein? Às vezes eu tô dormindo na maior paz do mundo, aí do nada eu acordo assustado falando: será que eu paguei o aluguel esse mês? O negócio é doido. E o nosso prota fala assim: irmã, mãe, me dê pelo menos mais alguns dias, meu jogo me trará fortuna dessa vez, eu prometo. E a mulher fala: ouço isso há 3 anos já, desde a última vez que você projetou a sobrevivência ao apocalipse desde que foi lançado. Apenas 10 pessoas compraram. E o anterior foi pior ainda, o jogo Ben Run, só eu comprei. Rapaziada, a família tem que apoiar, né, querendo ou não. E o nosso prota todo depressivo com as palavras, né, da irmã dele falando: é porque eles não têm uma boa visão. Coitado do prota, mal começou a obra, ele já tá sendo humilhado. E a irmã dele fala assim: você que tem uma visão ruim, se você não pagar até amanhã, prepare-se para ser expulso. E é mostrado que ele tinha restante $558. E o nosso prota fala assim: se eu for cheio de grana pra ela, ela nunca mais vai poder falar nada comigo. Então vamos acelerar esses projetos logo. Porém, na hora que o nosso prota ia começar o seu trabalho novamente, o PC dele apenas desligou. E após a tela ligar novamente, aparecem algumas mensagens na tela, falando de projetação de imagem do monstro, finalização de enredos e cenas, adicionar mais códigos e correção de erros. E de repente o prota fica um pouco assustado, se perguntando o que estava acontecendo. E ele diz: por que o que eu desenhei está ganhando vida? Então uma mensagem aparece para ele: sistema sobrecarregado. E nisso o PC do prota simplesmente começa a sair muita fumaça. E ele fala que a vida dele já era. Porém, mesmo o PC dele saindo muita fumaça, ele se pergunta por que a tela ainda tinha luz. Então uma notificação do sistema fala assim: o jogo Fantasy New World está em lançamento. Plataforma de lançamento, a Terra. E o progresso é de 15%. E esse número pulou para 30% e depois para 100%. E na hora que o jogo foi lançado, uma aura começou a cobrir o corpo do protagonista. E de repente o protagonista fica assustado porque seu apartamento começa a tremer demais. Então ele, assustado, abre a porta do seu apartamento e sai correndo porque o prédio inteiro estava balançando. E tinha algumas pessoas também correndo de medo porque também estavam sentindo que estava balançando. E na hora que o nosso prota consegue sair do seu quarto e vai para a rua, ele percebe que havia muitas coisas estranhas acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas era que raízes gigantescas estavam brotando do chão e se entrelaçando nos prédios. E na hora que o nosso prota olha para uma árvore, ele fala assim: essa árvore, eu estou sonhando porque isso parece muito familiar para mim. E algumas pessoas estavam se questionando por que não havia sinal no telefone. E outras estavam perguntando o que estava acontecendo com o mundo. E de repente tem uma pessoa que aponta para o céu e fala que tem algo no céu. E de repente tinha um helicóptero e uma espécie de grifo indo em direção ao helicóptero. A criatura então acaba se chocando em cheio com o helicóptero. E o helicóptero acaba explodindo e os dois acabam caindo no chão. Essa criatura quase esmaga todo mundo que estava ali embaixo. Enquanto todos estavam correndo de medo, uma criancinha acabou caindo sentada e segurando seu coelhinho branco. Porém, nessa hora, a criatura acaba se levantando e olhando em direção a essa criança. E nisso, nosso protagonista estava vendo aquela cena inteira de longe. E aparece um sistema falando as informações dessa criatura. E o nome dela era um hipogrifo, parte superior do corpo de águia e pernas inferiores de cavalo. Elas são tão fortes quanto aço. E a habilidade especial é gritar, rugido ondulante. Essa criatura é um monstro de rank C. E o protagonista estava em choque olhando aquela criatura. Porém, ele estava em choque porque ele estava pensando no design dela. E ele acaba correndo em direção à garotinha falando que isso era muito mal. Então ele acaba abraçando a garotinha e tampando seus ouvidos, enquanto via uma onda sonora gigantesca e muito alta na direção deles. E ele pensa que ele também devia tampar os seus ouvidos. E de repente o grifo para de gritar, porque
porque começa a fazer muito barulho e o chão começa a tremer novamente. E quando o grifo olha para trás, havia um lobo imenso correndo na direção deles. Então o lobo acaba mordendo o peito do grifo e dilacerando ele de uma vez por todas. Então aparece a janela de sistema dessa criatura. O nome era Orny Direwolf, monstro de elite, chifre forte e afiado, e classificação do monstro era B. Habilidade especial, carga de raio. E o protagonista no chão, quase desacordado, fala assim: acho que eu não preciso mais pagar o aluguel. Pra vocês verem que aluguel não é brincadeira, hein, rapaziada? O cara tem mais medo do aluguel do que das criaturas que tá aparecendo no mundo. O nosso prota então acaba apagando naquela hora. E quando ele acorda novamente, ele está deitado em uma cama de hospital. E ao seu lado estava aquela garotinha que ele acabou protegendo. O protagonista então olha para a garota e reconhece ela, porém ele fica lembrando daquelas criaturas que ele viu, se perguntando se eram realmente as criaturas que ele estava pensando que era. Então o protagonista corre e pega o controle da TV e liga ela. E havia uma mulher no helicóptero falando que a altura era de 5.000 metros, e eles estavam apenas na cintura da árvore. E de repente o morcego ataca ela e a transmissão é interrompida. Quando ele muda de canal, há outro repórter falando de um misterioso buraco, dizendo que os especialistas profissionais já atingiram 1.000 metros no buraco. E ele diz: agora vamos nos conectar com eles e ver o que há dentro desse grande buraco. Lá ele, hein, boy? E ele fala: vamos dar olhada no anúncio de notícias de emergência. Para lutar contra os monstros, os humanos tiveram que se reunir. E é dito: todos que obtiverem uma identidade de jogador, por favor, compareçam até a sala de recepção. E o nosso prota fica se perguntando: jogador? Como assim? E o nosso prota fica se perguntando por que todas aquelas criaturas, aquele grifo, aquele lobo, aquela árvore e até mesmo aquele buraco eram o mesmo do mundo Fantasy New World, que foi o jogo que ele mesmo criou. Então aparece uma janela de sistema na frente do nosso prota, falando que seu nome era Xuang-Gu e ele era nível 1. Sua profissão seria Game Designer, NPC. Seu título, ele não tem nenhum. O seu HP é de 100, a sua MP é de 0. Sua força é 9, agilidade 11. O seu físico é 9, sabedoria 12, sentido 9. Os pontos de atributos inalterados são 0. E uma observação, o humano médio de 10 pontos de atributo. E o nosso prota se pergunta: será que o jogo que eu mesmo desenvolvi realmente invadiu a Terra? Então ele acaba clicando no seu inventário. Porém, na hora que ele clicou no inventário, aparece assim: NPCs não conseguem usar o painel de inventário. NPCs também não conseguem usar o painel de habilidades. E aparece uma nota falando que não é possível usar o sistema de mudança profissional. E o nosso prota chorando diz assim: eu sou um camponês? Não, cara, sem chance. Se num design de jogos, como que pode ser isso? Será que eu realmente não vou conseguir nem me tornar uma entidade de jogador? E de repente, enquanto o prota estava choramingando, uma pessoa lentamente abre a porta. O nosso prota rapidamente finge que está dormindo. E a mulher fala assim: pare de atuar, a TV ainda está tocando. E o nome dessa mulher era Ma Chun Chun. E o prota fala assim: irmã, o que você faz aqui? E ela fala assim: você acha mesmo que eu queria vir aqui? Foi o hospital que me formou para vir aqui. E o prota fala assim: bem, eu sabia, né? Você sempre me trata muito bem. E ela fala assim: eu estava com medo de você morrer e não ter ninguém que poderia pagar o aluguel. E nisso aquela garotinha acaba acordando. E na hora que ela vê o protagonista, ela fica muito feliz e vai abraçar ele. E ela fala assim: papai, você finalmente acordou. Mano, e nessa hora a irmã dele fica com a cara de revoltada falando: você tem um filho? E o protagonista todo em choque falando: não, escuta minhas explicações, irmã, por favor. E depois de algumas explicações, a irmã dele fala assim: ah, então é isso. Ela pode ter perdido a memória, então vou ajudá-la a registrar no status de criança perdida. E antes que os pais dela cheguem, você deve cuidar dela aqui. E o prota fala assim: você pode diminuir o dinheiro do aluguel? E ela fala: claro que eu posso. Então ela tira vários e vários boletos do bolso dela e fala assim: mas antes disso, pague todos os honorários médicos em um total de $8.000. E nisso o protagonista pensa assim: mano, acho que era melhor ter morrido, hein? E temos umas explicações. Depois que o desastre ocorreu, os humanos usaram bombas nucleares na árvore do horizonte e também no grande buraco. Lá ele, hein? Mas os humanos não foram capazes de conseguir a vitória. Em vez disso, também perderam o céu e a metade do seu território, velho. Os humanos só se ferram nessa obra. Agora, os únicos que conseguem salvar a humanidade são os players. E meio ano depois, na casa do nosso prota, aquela garotinha ainda estava com ele e ainda chamava o prota de papai. E ela então entrega o escudo para ele. E o nosso prota fala que a Meng Meng é uma garotinha tão boa. E Meng Meng é um nome temporário que o Xuang-Gu deu para ela. Ele também tentou usar esse nome e colocá-lo online para procurar o pai de Meg Meg. E o anúncio era assim: a menina foi perdida no dia 29 de maio na nova estrada da cidade de Atis. Traga identificações e itens relacionados e entre em contato conosco. E recentemente pessoas contataram o Xuang-Gu e eram pessoas querendo adotar ela. E o Xuang-Gu apenas fala que eles não eram adequados para adotar a garota. E então aparece um homem falando que ele era o tio da Meg Meg e os pais dela tiveram um acidente infeliz. E o protagonista então pergunta qual que é o nome verdadeiro dela, já que o nome dela não era Meg Meg. E nisso a cena muda para aquele
aquele cara sendo preso, né? Porque já sabemos o que ele queria. Desde aquele incidente já se passou meio ano. A memória de Meg Meg não foi recuperada, infelizmente, e seus pais não vieram buscá-la. O cara aproveitou o fim do mundo, foi comprar cigarro e já era. Mas felizmente a Meg Meg é uma boa criança e ela sempre ajuda nas tarefas domésticas. Quer dizer, né? Mais ou menos. Então a irmã do Prota aparece lá furiosa falando que a dívida da taxa de reparo da televisão foi mais de $1.000. E a dívida de reparo da casa foi de $3.000. Meus amigos, tá vendo? Ter filha é caro, hein? O Swang Go uma vez planejou mandá-la para um orfanato, mas a garotinha tava muito triste porque ela já tava muito apegada com o protagonista, então ela começa a chorar chamando ele de papai. E o nosso Prota, como não é nenhum monstro, né, cara? Pelo amor de Deus, levou ela pra casa de volta. O Fantasy New World tem duas áreas principais de monstros: monstro subterrâneo e monstros selvagens. Monstros subterrâneos são muito fortes, enquanto os monstros selvagens são um pouquinho mais fracos. E na cidade S, que é uma cidade de pastagens próximas, o nosso Prota acaba pegando a sua pá e cavando o solo. E nisso ele encontra uma espécie de coelho com chifre de unicórnio, que estava bem escondidinho ali naquele buraco. O coelho então dá um pulo gigantesco e com seu chifre vai atacar o protagonista, porém ele usa o seu escudo. E com a pá que ele estava usando para cavar, ele dá uma lapadona seca no coelho, velho. Deu até dó, quebrou o chifrinho do bicho. Então aparece uma notificação falando que ele matou o coelho de chifres, e como ele é um NPC, ele não obteve experiência com isso. Então nosso protagonista apenas fala que estava tudo feito naquele local. E depois é mostrado que tinha vários e vários buracos com símbolozinho de caveira, ou seja, ele matou muito coelhinho, velho. Cara, é literalmente um genocida de coelho, cara. Que é isso? E aparece uma notificação falando que a missão dele havia sido completada com sucesso. E a notificação falava que ele já matou mais de 10.000 coelhos com chifres e obteve o título de caçador de coelhos. Então ele deita na cama na maior paz do mundo, falando que finalmente acabou. E como designer de jogos, ele não apenas criou enredos para jogadores, mas também criou muitos para NPCs. Originalmente, esse título de caçador de coelhos foi dado especificamente para um NPC. De acordo com o enredo, o NPC normal se tornaria um herói no novo mundo, isso no New World Fantasy. E após isso, o enredo oculto ativaria. Ele se junta então aos jogadores para derrotar o Lorde Demônio. Swang Go descobriu esse NPC e ele começou a impedir que Yan matasse os coelhos com chifres. Há meio ano, algumas coisas não poderiam ser mudadas. Não importasse o que estivesse acontecendo, você também não pode se tornar um jogador. Desistir é uma escolha. Trabalhar duro não significa que você terá sucesso, mas você pode relaxar e não trabalhar duro. Coelhos são tão fofos, como que você pode matá-los? Isso tudo que eu tô falando agora era o protagonista tentando fazer a cabeça do NPC. E vocês acham que o NPC tava ligando pra isso? O cara simplesmente saiu matando todo coelho que ele tava vendo pela frente. Mano, o que os caras têm contra coelho, cara? Que isso? E o protagonista fica muito pistola com o NPC fazendo isso, chamando ele de estúpido. E nisso o protagonista tentou de todo jeito sabotar o cara, fazendo buraco, colocando tipo um petisco pra coelho. Aí os coelhos começou a atacar muito o cara. Ele até atraiu um javali blindado para a Groenlândia. Rapaziada, o javali foi tão bruto, cara, que lançou o cara pra muito longe lá no céu. E depois disso é dito que o NPC nunca mais apareceu na Groenlândia, cara. Nossa, que dó. E o protagonista fala que ele se tornou o herói desse mundo. Na pilantreza, na sagacidade, mas ele virou mesmo. E no lobby de players da S-City, tinham vários e vários players interagindo entre eles de vários levels diferentes. Tinha player de level 50, 31, 22, 35, vários. E chega o Prota lá, todo doidão, né, com um monte de coelho morto na mão dele. E as pessoas, né, obviamente ficavam comentando, falando, aquele caçador de coelhos tá aqui novamente? E o outro pergunta, por que ele é chamado de caçador de coelhos? Ah, nossa, por que será, né? Nem parece que ele tá com 1 milhão de coelho morto na mão dele, né? Não deve ser por isso, não. Outros estavam falando que ele era um covarde de jogador, uma entidade. Que aquilo tudo era um desperdício. Pode muito bem encarar a realidade e entrar para a equipe de logística apenas. E o outro falando, é porque ele não tem coragem de ir para as masmorras subterrâneas. Ele só é corajoso o suficiente para matar coelhos com chifres de níveis baixos. O protagonista, ele tava passando no meio dessas pessoas com uma cara de decepção. E o nosso prota fica revoltado porque ele era apenas um designer de jogos e não um jogador. Então ele leva os coelhos pra Lao Zhang, que é tipo uma especialista de coelhos. Ela até tava literalmente com um capacete de coelho. E esse NPC fala assim, você realmente veio, né? E ele é o chefe da barraca do cabeça de coelho picante. E a notificação aparece sobre o item. O item Lao Shang, cabeça de coelho picante após o consumo, aumenta 5% a velocidade por 5 minutos. E o prota fala que aqui está o coelho de chifre que ele queria. E ele fala que os negócios não estão muito bons atualmente, então ele vai dar apenas uma cabeça de coelho dessa vez. Ele apenas agradece o senhor e pega a cabeça de coelho. Porém, em contrapartida, tinha uma garotinha de cabelos curtos e loiros observando tudo isso. E o nome dessa garotinha era Lee Kyu-ya, e era uma NPC também. E na hora que o prota olha pra ela, os olhos dele começam a brilhar demais, falando que o personagem principal finalmente apareceu. Sendo um design de jogos,
você sabe como essa garota não é um NPC normal. São os poucos deuses desse jogo. De acordo com a trama, depois de matar 10 mil coelhos com chifres, a menina achava que ele era muito determinado e tinha uma força de vontade muito grande, e ela iria abençoar ele e ele se tornaria um herói. E o protagonista então se apresenta pra ela, né, já com interesse, falando assim: Deus, gentilmente me abençoe. Ela já corta ele falando assim: e o irmão mais velho, por que você está matando coelhos fofos? Como que você tem coragem de matar eles? E o prota fica com a cara de bunda perguntando: mano, por que o enredo parece tão diferente agora? E nisso a garota estava com muita, mas muita raiva dele. E ela fala assim: caçador de coelhos, os coelhos são tão fofos, mas você matou 10 mil deles. Ela pega então o braço do prota e dá um golpe de karatê nele, deixando ele duro no chão. E as pessoas que estavam em volta, como é tudo fuxiqueira, né, tudo fofoqueira, falou assim: o caçador de coelhos irritou aquele NPC? Será que ele assediou ela ou deu em cima dela? Nossa, que pervertido. E o protagonista apenas estava no chão chorando, perguntando por que ele não estava se tornando um herói. Será que durante todo esse tempo o jogo mudou sozinho? E ele fica chamando o sistema dele de estúpido. Então nessa hora aparecem algumas notificações para o protagonista. E a primeira falava assim: por que você matou múltiplos coelhos com chifres? Você é amaldiçoado pela deusa Likyuya. Devido à maldição da deusa, agora você está abandonado pelo mundo e a sua identidade humana foi arrancada de você. Já que sua identidade humana foi arrancada de você, você se tornará um demônio. Parabéns, Chuang-Go, você se tornou um jogador. E agora a janela de status dele mudou completamente. O nome dele ainda continuava sendo Chuang-Go, de nível 1. A raça dele agora era demônio, identidade jogador. O título dele era caçador de coelhos. Ele tinha HP de 35 de 200 e MP 100 de 100. A força dele era 3, agilidade 15, físico 14, sabedoria 12 e o sentido dele era 13. Pontos distribuídos são 0. E o nosso protagonista já fica como? Todo felizão, falando assim: os pontos atributos iniciais do demônio são muito superiores ao de um herói, pelo menos vale a pena. Então ele fica beijando o pé dela, chorando de felicidade, falando que ele ama ela. E ela fica seu maldito lixo e chutando a cara dele. E nisso ela dá um chutão no protagonista, lançando ele pra muito longe, até aparece ali o HP menos 30 que ele perdeu. E o prota fala que depois que ele se transformou em um jogador, a função anterior que ele não podia acessar agora tá desbloqueada. E o prota fala: finalmente, é mais convincente agora, não preciso mais carregar uma grande quantidade de itens quando eu vou caçar. Então aparece o sistema da lista de habilidades do prota. E tá lá: detalhe da habilidade de intimidação do demônio nível 1. Habilidade de corrida capaz de assustar demônios que são mais fracos do que você. Eles não serão capazes de se mover. Um CD de 60 minutos, necessário 20 MP. E o detalhe sobre a habilidade de transformação demoníaca. Habilidade de corrida capaz de se transformar em uma forma de demônio, aumentar todos os atributos durante 30 segundos. Um CD de 24 horas e é necessário 80 MP. E o talento de corrida. O talento de corrida demoníaco da raça demônio tem a agilidade e a defesa extremamente altas. Especializa-se no uso de 2 armas, também uma boa visão no escuro. E o prota só consegue se imaginar com 2 pás na mão correndo que nem um psicopata. Aparecem mais alguns sistemas falando da mudança de profissão. A notificação falava assim: demônio não consegue mudar de profissão no lobby do jogador. Após atingir o nível 10, você receberá uma missão de mudança de profissão. Outra notificação fala assim: porque há uma nova corrida, o sistema irá anunciar essa notícia em todo o mundo. Você deseja esconder seu nome, sim ou não? E o prota, né, clica em sim. Então aparece uma notificação para todos os jogadores, dizendo assim: parabéns, jogador desconhecido da cidade desconhecida, que foi amaldiçoado pela deusa, obteve a identidade de uma raça muito rara, abrindo um enredo oculto. E todos ficam meio confusos, se perguntando: que truque é esse? Não pode ser uma coisa dessa. E as pessoas ainda estavam falando que iriam parabenizar essa pessoa. Até tinha uma pessoa falando: eu também quero ser amaldiçoado pela deusa. Eu também quero abraçar as pernas da deusa. E o nosso prota lá só com o sorrisinho canalha dele, sabendo o que ele fez. E no edifício da associação de jogadores, o prédio até parece aquele prédio do GTA San Andreas que a gente ia pular de paraquedas, relíquia demais. E o maluco lá parecendo um mafioso com charutão, um careca brilhante assim, reluzente, que o sol bate cega um, e também cheio de cicatrizes na cara, fala assim: aconteceu alguma coisa grande na nossa cidade recentemente? E esse cara se chamava Lei Kyu, o presidente da associação de jogadores da cidade, e o nível de jogador dele era de 59. E a mulher atrás dele fala que a Guilda do Dragão Relâmpago da nossa cidade recentemente eliminou uma dungeon subterrânea de classificação B. Pelo menos os meus coletores de informações confiáveis, a guilda não teve nenhuma interação com os bons. E ela era a secretária do presidente da associação de jogadores da cidade, se chamando Lee Bing-yun, nível de jogador 25. E ela fala: a Cloud Sor e a guild de Goat Gilo não atacaram nenhuma dungeon recentemente. E o maluco fala assim: algo incomum aconteceu no lobby dos jogadores? E ela fala que um jogador que adora caçar coelhos acabou irritando o NPC, e o NPC o espancou. O cara fala que crê que é o Chuang-Go, aquele garoto de cabelos brancos. E a moça fala:
você também presta atenção nele? E o homem fala que ele conhece o pai dele e se você estiver livre, vá procurá-lo. Já que ele tem medo de entrar em dungeons, faça com que ele se junte à nossa equipe de logística. E a mulher apenas concorda com ele. E nas pastagens mais próximas da cidade, como sempre, né, tava lá nosso prota com 2 pás na mão dessa vez, matando coelho, cara. O cara não para de matar coelho. E aparece a notificação falando que ele matou um coelho com chifres e obteve 10 pontos de experiência. E o nível de jogador dele continua sendo nível 1, mas está 10 de 100. E ele fala, finalmente eu posso ganhar XP nessa vida, cara. Os humilhados serão exaltados. Ele fala, anteriormente, quando eu conheci uma horda de coelhos com chifres, eu só conseguia correr. E então agora eu também quero tentar combatê-los. E um monte de coelho de chifre pula nele, né? Porque os caras já devem ficar pistola com o cara, mano. Deve ser o inimigo número 1 desses coelhos. E o prota fala que depois que ele virou um demônio, todos os atributos dele aumentaram. Então os movimentos dos coelhos com chifres se tornaram muito lentos pra ele. Então ele desce uma pasada na cara de um coelho, um socão na lata do outro, o cara não perdeu os coelhos não. Certeza que teve algum coelho na infância desse cara que fez alguma coisa com ele, cara, não é possível. E enquanto ele está lutando com os coelhos, ele fala que ele pode ver tudo muito claramente. O cara é tão alucinado, velho, por coelho, que ele pega o coelhozinho assim pela orelha e fica com a cara de psicopata pro coelho já morto, cara. E então aparece a notificação falando que ele subiu pro nível 2 de jogador. E ele fala assim, habilidade de corrida. Então ele começa a rir que nem um lunático psicopata, parece até uma aura de um demônio gigantesco atrás dele e os coelhos ficam tudo em choque. E depois dessa cena, né, todos os coelhos acabaram desmaiando, entrando em estado de atordoamento. E aparece a notificação falando que ele matou um coelho com chifres e obteve 8 de XP. E outra mostrando que ele subiu de nível novamente. Depois disso, Swang-Go tem caçado continuamente coelhos com chifres. E mostra que ele matou mais e mais coelhos e obteve 4 de XP, 5 de XP e assim foi. Chegando assim no nível de jogador 6. Conforme o nível do jogador aumenta, a experiência que o monstro fornece também diminui. E o prota fala que caçar coelhos com chifres não dá mais experiência para ele. E ele acha que tá na hora de caçar monstros de alto escalão. E ele fala que anteriormente, quando ele desenvolveu o jogo, para cada nível um jogador recebia apenas um ponto de atributo não distribuído. E o protagonista nesse exato momento ele estava com 6 pontos não distribuídos. E nesse mundo, os guerreiros normais aumentariam sua força, assassinos aumentariam seu sentido e mágicos fariam aumentar a sua sabedoria. E então, qual atributo ele iria aumentar? Era isso que o nosso protagonista estava se perguntando nesse exato momento. Porém, de repente, o protagonista sente uma aura muito tensa perto dele. E quando o nosso prota olha para frente, rapaz, mano, eu acho que ele viu um coelho que bebeu água demais, hein? Esse coelho aí que tomou uma trembolona, sei lá, mano, um durateston, mano, tava comendo um javali blindado, família. Rapaziada, nessa hora o botico do prota não passava nem Wi-Fi, cara, nem Wi-Fi. E o nome desse monstro era o Rei Coelho com Chifres de nível 10, o chefe selvagem das pastagens. Tem chifres tão resistentes quanto o aço. Classificação de perigo, classificação D. A habilidade especial era um Romping Dash. Nessa hora o protagonista tava muito em choque, ele fala que o Rei Coelho com Chifres é o primeiro chefe que foi projetado. Também um assassino novato do Fantasy New World. Com seu HP alto, pele dura, velocidade repugnante alta, é um pesadelo enfrentá-lo quando você é um novato. A única maneira de novatos e jogadores de baixo nível derrotá-lo é usar um arco e atirar no coelho e na pipa. A pipa, cara, não entendi foi nada agora. E o protagonista olha pra mão dele e ele vê que ele só tem uma pá, e ele fica chorando, perguntando por que ele projetou esse coelho dessa forma. Então o nosso prota, como não é bobo nem nada, né, começa a distribuir rapidamente os seus pontos para agilidade, e ele fica com 21 de agilidade. E ele fala que o eu normal não é mais um ser humano. Eu sou um jogador que é um demônio que tem um corpo mais forte do que um jogador novato normal. Por causa do orgulho de um demônio, eu vou lutar contra ele. De repente ele fala que ele tava apenas brincando, que ele vai mesmo é correr. Sei vocês, mas sensato, né? Ele até fala, vocês acham que eu realmente vou lutar contra aquele tanto de coelho? Um de vocês até tem um nível mais alto do que o meu. Vocês vão me atacar em grupos também. Não tem nem como eu tomar uma decisão tão estúpida e imprudente desse jeito. E nisso o Rei Coelho sai correndo na maior ferocidade atrás do prota, velho, dando chifrada nele, porém ele consegue se esquivar. E até ele mesmo ficou surpreso com isso. E ele começa a debochar do bicho falando, me bata se você puder, a minha alta agilidade me permite desviar desses ataques, isso é incrível. O Rei Coelho fica tão revoltado, mas tão revoltado que ele invoca vários e vários coelhinhos menores. E aí sim o protagonista fica sem ter o que fazer e sai correndo desesperado, gritando de medo. O protagonista então começa a gritar falando que o chefe Rei Coelho apareceu e que era para todos daquele local correrem. E nisso tinha um grupo de players e escuta o que o protagonista estava falando. E ao invés deles ficarem preocupados, eles ficam felizes que era o chefe Rei Coelho, já que esse chefe aparentemente derrubaria equipamentos raros. E o homem fala assim, irmão, estamos indo te ajudar. Porém, né, não demorou muito tempo pra estar os 5 correndo daquela multidão de coelhos gigantesco e um monte de coelho pequenininho. E depois todos eles ficaram muito revoltados com o protagonista.
protagonista. E o protagonista dá aquele sorrisinho, uma piscadinha falando assim: amigos, eu preciso cozinhar para minha filha, então adeus. E nessa hora todos começam a correr muito e a menina falando: como que você pode correr mais rápido do que eu? Me espere, por favor. E o outro lá tava chorando que o coelho tinha mordido as nádegas deles. E a bruxinha falando do prota que da próxima vez que encontrar esse bastardo, ela iria espancar ele sem deixar nenhum sentido vivo. E nessa hora a cena muda para o prédio do protagonista e ele entrando no seu apartamento. E na hora que ele abre a porta, a sua filha estava esperando ele, toda fofinha. E ela fica feliz que o papai dela voltou. E o prota pergunta o que ela fez hoje na casa o dia inteiro. E ela fala que a irmã, dona da casa, deu pra ela um caderno de desenho. E depois que o prota adotou a Meg Meng, a irmã dele sempre vem ajudar a Meg Meng. E ela até avisou para o protagonista não fazer coisas estranhas perto da Meg Meng. E bem nessa hora, a barriga dos dois, tanto da filha dele quanto a dele, começam a roncar. E o prota fala que ele vai cozinhar um pouquinho de arroz. Na hora que ele tá colocando seu aventalzinho, né, de comida, ele fala assim: depois que eu virei dona de casa, eu comecei a me tornar especialista em fazer arroz frito. Mas não só arroz frito, mas vários e vários derivados de arroz também. Porém, na hora que o nosso prota abre a gaveta, não tinha nada, estava completamente vazio. Na hora que ele abre a geladeira, também estava vazio, não tinha absolutamente nada. Não tinha nem mesmo um ovo para eles comerem frito. Então o prota fala para a garota que eles não tinham mais comida. E ela fala para ele que ela não estava com fome. E o prota então começa a pensar sobre como que é a vida da Meng Meng. Ela apenas come variações de arroz, açúcar branco como mingau e meio pedaço de pão. E ele fala: como pai, me desculpe. E ele pensa que a Meng Meng, depois de ser adotada por ele, nunca teve uma vida realmente boa. E ele pergunta pra Meng Meng se ela gosta de comer frango frito, e ela fala que gosta. Porém a garotinha logo fica com um semblante triste e ela fala que não, ela não gosta. E o prota pergunta o porquê, e ela fala que é porque se eles gastarem muito dinheiro, o papai dela não terá dinheiro para pagar o aluguel. Até porque faltam 3 meses de aluguel e o conserto da casa e também dos honoráveis médicos. E o prota fala assim: não, está tudo bem, hoje podemos comer um grande banquete. Porém, quando ele vai ver, ele tem apenas $121 na sua carteira. E o prota fala que de hoje em diante, eles podem dizer adeus à pobreza. Então ele compra uma refeição muito grande. Ele compra pedaços de frango crocantes, mais saborosos peitos de frango e asa de frango picante em 4 pedaços. E o total dá $120. E o prota fala que são nos desastres que o jogador vira ídolo de todos e muita gente o admira. Ter um corpo forte e uma capacidade de cura que não pode ser explicada com lógica. O mais importante é que todos são muito ricos. Se eles tiverem a identidade do jogador, eles podem entrar nas masmorras. Diferente dos monstros selvagens, os monstros subterrâneos deixam cair cristais mágicos. Um cristal mágico de rank E pode ser trocado por 500. Um cristal mágico de rank D pode ser trocado por 1000. E um cristal mágico de rank C pode ser trocado por 2000. E ele fala: eu me tornei um jogador agora, então eu posso ficar muito rico. Rapaziada, eu tô achando que não vai dar muito certo isso daqui não, hein? Então o motoboy chega falando que o seu conjunto de refeição familiar em Arco de Prata foi entregue. Não, aí beleza, né? Eu tô narrando aqui há várias horas seguidas morrendo de fome e aí eu tenho que ver isso daqui, mano. Só despertou mais minha fome ainda. O Prota e a sua filhinha comem felizes da vida e depois eles vão dormir. À noite, ela já está dormindo toda tranquilinha e o Prota vem para cobrir ela. E ela estava sonhando falando que batatas fritas são tão boas. O Prota então volta pra frente do seu computador e aparece uma notificação na sua tela falando as notícias da S-City, falando que à tarde na Groenlândia o Rei Coelho foi descoberto. Há também um surto de hordas de coelhos de chifre. 4 jogadores foram atacados pelo grupo de coelhos de chifre e enviados para o hospital, e eles foram salvos e agora a vida não está mais em perigo. E o Prota fala assim: felizmente eles não morreram, agora não preciso me sentir culpado por isso. A postagem quente e a postagem principal dos comentários foram todas escritas por Xuang Go, o guia das masmorras do esqueleto. A fraqueza do monstro da masmorra de Iguana Quente, e também mostra a fraqueza do monstro da masmorra em Iguana Quente, como moer a masmorra do Goblin de baixo nível. E após o desastre, ele tem tentado ajudar outros dessa forma, mas do ponto de vista do jogador, ele é como se fosse um tipo de deus. Porém, também existem alguns acidentes, como o da vez que 50 pessoas entraram na masmorra e apenas 2 sobreviveram. E de acordo com a descrição do sobrevivente, o líder da equipe dependia muito do guia da masmorra, e não há capacidade de adaptação. E na notificação está falando: Deus realmente não é útil? Essa é a pior falha da dungeon depois do desastre, já que aquela falha na dungeon é uma dungeon com muitos andares e um novo chefe. E tudo isso deve às mudanças e ao aperfeiçoamento do sistema, que adicionou informações extras e adicionais sobre o jogo. Nesse mundo cruel, mesmo que você tenha sucesso 99 vezes, se você falhar uma única vez, então está tudo acabado para você. Após esse acidente, ele gradualmente para de enviar guias. Então a cena muda para Groenlândia, perto da cidade S. E o Prota tá falando assim: bom, eu já sou pobre, né? Então eu preciso encontrar
uma maneira de ganhar algum dinheiro hoje. Posso pular algumas refeições, mas não posso deixar a Meng Meng sem fazer isso. Estou no nível 6 agora e eu preciso subir até o nível 10 hoje. Assim ativa a missão de mudança de profissão e entra na dungeon subterrânea para ganhar alguns cristais. Esses javalis blindados são muito ferozes e ficam em grupos e não deixam cair nenhum cristal mágico. Caçá-los realmente não vale a pena, então a maioria dos jogadores não estão interessados neles, mas eles não sabem que esse jogo foi desenvolvido por mim com umas recompensas ocultas. Normalmente, ao matar o mesmo monstro, a experiência ganha será cada vez menor, mas depois de matar 100 javalis blindados, a experiência será duplicada. Se posso ou não atingir o nível 10 rapidamente depende dessa caçada. E nisso o protagonista que era assassino de coelho agora vai virar assassino de javali, cara. E nisso o nosso prota ele não perde tempo, né? Ele já sai descendo a pasada na cabeça dos javali, mano, matando um por um. E os javalis vão ficando cada vez com mais ódio dele. Porém, atrás dele aparece 3 javalis gigantescos blindados. E ele sai correndo pedindo desculpa pros porquinhos, pedindo desculpa de todo jeito. Porém, acho que os porquinhos não queriam saber muito disso aí não, hein? Porém, aparece uma notificação do sistema falando que o resfriamento da intimidação do demônio da notificação terminou. E aí o prota fala assim, um jogo de troca de papéis, agora é a minha vez de ser o predador. Nessa hora o prota usa a intimidação do demônio para assustar os javalis. E todos eles caem nocauteados no chão, e ele fala que agora está tudo bem. Então ele sai descendo a lapada em todos os javalis sem pensar duas vezes, e ele mata muitos javalis. E ele fala, finalmente eu consegui atingir o nível 10. Embora já seja tarde e eu tenha passado mais de meia hora do que eu havia esperado, mas ainda eu tenho tempo suficiente para fazer isso. E a notificação fala assim, missão de mudança de profissão de raça demoníaca. Detalhe da missão, limpar a dungeon do lobo demônio do lado norte da árvore do horizonte. Você tem que terminar essa missão em apenas 60 minutos. A masmorra do lobo demoníaco é a única masmorra de rank E, e na porta do lobo aparecia limite de pessoas, 5 pessoas, e o limite necessário para entrar era o nível 10, e adequado para 5 jogadores de nível 10 a 20 que tenham suas profissões alteradas. O Fantasy New World tem 2 tipos de masmorras subterrâneas. Uma é uma masmorra subterrânea fixa e a outra é uma masmorra subterrânea aleatória. A masmorra subterrânea fixa tem uma porta grande em um local fixo. Os monstros não podem sair da masmorra, e depois que os jogadores a concluírem, a masmorra será reiniciada. Já a masmorra subterrânea aleatória abre uma fenda especial em um local aleatório. Pode aparecer na natureza ou dentro da cidade também. Se não for eliminado após um certo tempo, os monstros deixarão a masmorra e virão para a terra. Ele desaparecerá assim que os jogadores o limparem. E o prota fala que a dificuldade dessa missão de mudança de profissão é de nível infernal, e ele meio que se sentiu acolhido pelo sistema. Depois que os humanos começaram a lançar armas nucleares na árvore do horizonte, ela convocou uma camada de escudo de defesa circular, tornando nula toda a nossa tecnologia e armas. Assim que o carro chega perto daquela área da árvore do horizonte, ele começará a pegar fogo. Os jatos de batalha que entrarem na área perderão estabilidade. Nenhum sinal passa pelo círculo defensivo. O transporte mais usado nos arredores do horizonte da cidade agora é a carruagem e cavalos. Passeios de carruagem são fornecidos gratuitamente, o jogador pode viajar sem pagar uma taxa. E o prota dentro da carruagem fala que a Groenlândia é muito linda. A natureza pode prosperar melhor sem os humanos. E o prota fala, finalmente cheguei na masmorra do lobo demônio. E ele fala que é como muitos jogos de MMORPG. Alguns jogadores irão parar de subir de nível no nível registro para carregar outros jogadores e ganharem dinheiro. E assim tem algumas pessoas falando que a equipe de transporte da masmorra dourada, todos os cristais mágicos e equipamentos serão dados ao chefe que precisam subir de nível rapidamente, então junte-se a nós. Ao falhar na equipe de transporte, todos os cristais mágicos e equipamentos serão entregues ao chefe. Faltando uma pessoa, venham rápido se quiserem subir de nível rápido. E o protagonista fica em dúvida pensando que essa missão ela tem que ser concluída em 1 hora. E ele fica se questionando se ele deve encontrar alguns jogadores para carregar ele. E o cara chega no protagonista perguntando se ele queria participar, já que eles tinham mais uma vaga. E o protagonista pergunta quanto que custa isso. E ele fala que um ataque rápido apenas custa 20 mil. E se ele comprar 5, ele ganha um de graça. E o protagonista fica apenas com a cara de bunda falando, não, deixa pra lá, tá de boa. E então ele olha e fala, esses são os caras. Aqueles que tentaram me matar na Groenlândia. E era um rapaz chamado Xin Xião, de nível 18. Uma mulher chamada Kui Jin, de nível 18. Um homem de cabelo vermelho chamado de Sheng Shen, de nível 19. E por último, Jin Yun, de level 18. E o prota fala, o nível deles parece ter aumentado bastante. O equipamento deles também se tornou de melhor qualidade. Merda, eles estão olhando pra cá. E bem nessa hora o cara de cabelo vermelho chama o protagonista. E na mente do protagonista ele tava pensando, mano, eu preciso de algum jeito evitar que eles me reconheçam. E o cara fala assim, temos 4 pessoas e ainda precisamos de um jogador. Você não quer se juntar ao nosso time? Ei, por que você está usando uma máscara?
máscara. E o Prota fala que ele é um mineiro, e mineiro é uma profissão. Ele entra na masmorra para minerar cristais mágicos e não participa de batalhas. E o cara fala assim, mineiros também são bons, então junte-se a nós. Qualquer equipamento que conseguimos será distribuído entre nós 4, mas vamos dividir os cristais mágicos igualmente com você, ok? E o Prota em choque falando que felizmente eles não o reconheceram. E o Prota fala assim, o time deles em nível e equipamento não são muito piores daqueles que carregam equipes. Formar parceria com eles é bom. Então o protagonista acaba aceitando a proposta. E nisso todos eles começam a abrir a porta do lobo. E ao entrarem temos uma explicação. Como a árvore Skyline impede toda a tecnologia, até mesmo a lanterna não pode ser usada, então só podemos usar tochas. E assim os olhos do Prota começam a brilhar e aparece uma janela de sistema, chamada de Olho do Demônio, que tem uma visão noturna incrivelmente boa. E o Homem de Moicano fala que existem cristais mágicos de rank E. Porém nessa hora aparecem 2 lobos demoníacos blindados, e eles eram de nível 12. E o cara de cabelo vermelho fala, eu vou puxar o arrogo deles. Pessoal, se preparem para a batalha. Nisso, meus amigos, sem pensar 2 vezes, a porradaria já começa a cantar. E o cara consegue vencer alguns lobos, porém ele fala que ainda tem mais um, e para terem cuidado com isso. Porém a feiticeira do grupo acaba lançando uma magia de fogo e acaba batendo o lobo. E eles falam, feito, ambos os lobos demoníacos são eliminados. Então vamos continuar, vamos avançando. O Homem de cabelo vermelho fala que pra frente agora vai ficar perigoso e que era melhor o protagonista ficar ao lado dele. E o Prota fica no cantinho escondido e ele tira sua máscara. E ele pensa, mesmo que eles tenham bons equipamentos, é impossível para eles limpar a masmorra do lobo demônio dentro de 1 hora. Na verdade, o chefe está muito perto da entrada, fica logo abaixo. E assim o nosso Prota, né, como conhece todos os atalhos, acaba cavando um buraco no chão e descendo, já que ele não tem muito tempo para ficar perdendo. Porém, na hora que ele pisa no chão, um lobo blindado já estava esperando ele e ataca ele tirando 10 de HP dele. E nessa hora o protagonista abre seu inventário e ele fala que ele vai precisar usar uma certa coisa. Então ele tira um coelho morto de dentro do seu inventário e mostra para o lobo. E o lobo simplesmente fica encantado com aquele coelho. E o Prota explica que o lobo demoníaco de armadura vive dentro da masmorra, então a comida deles não são muito boas. E ele fala que eles não resistem a coelhos de chifre porque são uma comida muito deliciosa e luxuosa, que eles infelizmente não podem encontrar dentro da masmorra. E nessa hora o Prota fala que agora é a chance dele. Então ele dá uma lapada seca na barriga do lobo, já que o ponto fraco dos lobos com armadura era só a barriga. E a notificação fala que ele matou um lobo demoníaco de armadura e obteve 100 de XP. E ele fica feliz porque essa experiência é muita. E ele fala, eu também posso obter um cristal mágico, vou moer aqui. Porém, de repente aparecem muitos lobos blindados. E aparece até um muito grande. E o Prota se pendura na corda e fala que ele esqueceu que o cheiro do coelho de chifres atrai os outros lobos demoníacos para cá. E ele apenas se despede dos lobos falando que eles não podem vir até ali. Mas os lobos apenas ignoram e vão embora. E ele não entende por que eles foram embora. E o Prota percebe que eles estão indo na direção dos aventureiros. E ele fala, eu me sinto muito mal pelos 4, mas como eles podem sobreviver ao ataque do Rei Coelho com chifres? Se isso aconteceu, então os lobos demoníacos não deveriam ser um problema para eles. Então os lobos começam a cercar o grupo. E o cara pergunta o que tá acontecendo com essa sala. Por que existem tantos lobos demoníacos de armadura nessa sala? E nisso o lobo acaba atacando ele e mordendo seu braço. E ele fala, que diabos, não fizemos nada. Por que os lobos demoníacos estão enlouquecendo? E o status dos lobos estava como Berserker. O cara fala para eles ficarem calmos, não ficarem atordoados com a informação. Ele pede então pro Liu Kang curar rapidamente o Xiao Chong. E ele fala para Xiao-Shi lançar uma bola de fogo explosiva no grupo de lobos demoníacos de armadura. E o cara que estava curando o braço do outro fala que eles estão amaldiçoados. Não faz muito tempo, nós fomos perseguidos e atacados pelo Rei Coelho com chifres e acabamos de sair do hospital. E então nessa masmorra de rank E, coisas estranhas estão acontecendo de novo. A garota então lança um poder de magia de fogo, porém tinha muitos, mas muitos lobos. E ela fala que há muitos lobos demoníacos e era para eles recuarem primeiro. Então o líder manda todos cobrirem a feiticeira enquanto ela lança uma bola de fogo. Porém, um lobo gigantesco acaba aparecendo. E todos os outros lobos menores acabam cercando o grupo. E o cara fica falando, caramba, estamos realmente condenados. E o outro fala que esse é o líder lobo demônio. E não era para ele ser o porteiro do segundo andar, então o que ele estava fazendo ali? Por que ele foi parar logo no primeiro andar? E o protagonista continua cavando para baixo, já que a sala do chefe ficava logo ali embaixo. E ele fala, os 4 têm bons equipamentos, devem ficar bem. Mas não importa, vamos dar uma olhada. A missão pode ser feita outra hora, mas é ruim fazê-los morrer, mesmo que eu quase os tenha feito morrer uma vez. E na hora que o prota chega no local, ele lá de cima fica vendo o grupo sendo encurralado pelos lobos. E ele fala, eu vou ajudá-los a atrair o Senhor Lobo Demônio. Eles devem ser capazes de lidar com os lobos demoníacos blindados restantes. Porém, de repente uma luz vermelha aparece e o prota se pergunta o que é isso. E quando o prota olha para baixo, o líder estava levantando um tipo de adaga de espadinha assim para cima. E a aura
vermelha estava saindo daquela adaga. E aquilo era um artefato de fogo da loucura do lagarto. A adaga de chamas de nível D. O usuário fica coberto por chamas. Ele fica com mais 50% de defesa, mais 50% de ataque e taxa de recuperação mais 50% também. A duração disso é 60 minutos. Restritivo, disponível apenas para jogadores abaixo do nível 20. Artefatos são itens raros largados pelo chefe da masmorra. Eles são apenas um item de uso único. Após o uso, o artefato desaparecerá. Os caras do grupo falam que meio ano de economia acabou. E o outro fala, se as pessoas soubessem que a gente usou um artefato de Rank D e uma masmorra de Rank E, iriam rir até a morte. E o líder fala, deveríamos conversar depois que sobrevivermos. E o prota fala, parece que eles não precisam do meu apoio. Esse artefato de Rank D pode ser usado sozinho por um tempo pelo menos. Nessas condições críticas, ele será incinerado. Eles devem ser o primeiro grupo a usar um artefato de Rank D em uma masmorra de Rank E. Então o protagonista abre o sistema e a missão de mudança de profissão de raça demoníaca tem apenas 31 minutos restantes. E ele fala que falta cerca de meia hora, então eu tenho que me mover mais rápido possível. Então ele continua cavando para baixo. E ele chega na masmorra do lobo demoníaco, a sala do chefe. O primeiro monstro que está deitado, que é um lobo branco de 2 cabeças, e o nome desse monstro se chama Cabeça Dupla de Thors. O nível do monstro é 20. Elite da masmorra do lobo demoníaco, extremamente cruel. Nível de dificuldade, Rank E. Habilidade especial, Lágrima. E o nome do outro monstro era Meio Homem Fera Luca. O nível do monstro era nível 25. HP de 2000. O chefe da masmorra do lobo demoníaco anteriormente era um chefe dos Homens Fera. E por causa de corrupção ele se tornou o chefe da masmorra do lobo demônio. Nível de dificuldade, classificação D. Arma, machado gigante. Então é dito que o Fantasy New World tem a melhor emoção para explorar. Xuan-Gi-Go projetou muitos pontos de verificação escondidos e vários easter eggs. O maior easter egg da masmorra do lobo demoníaco é a que você não precisa vencer os monstros e pode chegar à sala do chefe. Jogadores normais só podem usar o caminho normal e chegar até o lado de fora da sala do chefe. E fora da sala do chefe há uma porta de pedra. Uma vez aberta, o chefe vai acordar. Xuan-Gi-Go então cavou um buraco para chegar até a sala do chefe. Então ele nunca acordou. E ele fala, deixa eu descobrir, deixa eu ver onde que está o porcaçado. E ele finalmente achou. O pó de cogumelo vem da floresta misteriosa do lado sul da cidade do Horizonte, transformando em pó usando o cogumelo adormecido. Tem um forte efeito de sono. Pílulas para dormir fortes. A guilda dos jogadores fornece para os jogadores para se curar. Então o protagonista coloca tudo isso nesse porcaçado. Ele coloca na frente do lobo de 2 cabeças que acaba acordando instantaneamente. O lobo fica se babando todo com os olhos brilhando. E uma das cabeças vai morder o porco. E outra cabeça acaba mordendo a cabeça. E aí ambas as cabeças começam a brigar. O prota fala, esses dois estão brigando por causa de comida. Ou seja, eu sabia. Eu realmente devia ter trazido 2 porcos. O protagonista fica em choque falando que é melhor esses cachorros estúpidos não acordar o chefe. O efeito de dormir é ativado rapidamente. Então o lobo cai no chão duro dormindo. E ele fala, finalmente ativou. Posso começar a fazer as minhas coisas aqui. O poder físico do Homem-Fera é na verdade mais fraco do que o do lobo demônio. Ele é forte por causa da sua arma classificação D, o machado gigante e sua habilidade de corte de dança do tornado. Essa é uma das razões pelas quais ele pode manter um lobo demônio de cabeça dupla como um animal de estimação. De qualquer forma, foi assim que eu o projetei. O nome da arma é Machado Grande do Meio Homem-Fera. O poder de ataque é de 35/50. Classificação da arma, classificação D. Habilidade especial, barra de dança tornado. O CD da habilidade é de 30 minutos. Tesouro patrimonial da tribo Beastman, supostamente de propriedade do chefe dos Homens-Fera. Por causa da invasão do Meio Homem-Fera Luca, ele o roubou e o trouxe para fora da base do Homem-Fera. Requisito de uso de nível 25. E o protagonista fica indignado que o requisito mínimo era nível 25. E ele não acreditava por que ele adicionou um requisito mínimo. E ele até fala que ele queria se dar um soco na cara nesse exato momento. Porém, nessa hora o chefe acaba acordando. E o prota fala assim, besteira, vamos apenas ficar primeiro com o machado. E o chefe com as suas 2 mãos tenta acertar o protagonista e acaba quebrando o chão, porque o protagonista conseguiu desviar. Ele fala que o poder de ataque desse boss é muito assustador. Ele fala que se tivesse acertado de frente, teria perdido metade do HP. E nisso, o boss continua atacando muito o protagonista e ele fica falando que está muito perigoso isso. E o prota fala assim, você pode descansar um pouco, deixe-me empilhar o buff primeiro. E o item é a cabeça de coelho picante de Lao Shang. E ao consumir, aumenta em 5% a velocidade em 5 minutos. Habilidade do título de caçador de coelhos ativa, Berserk. Aumento de força em 10%, duração 10 minutos. Missão de mudança de profissão da raça demoníaca, 14 minutos. O prota fala que a duração da missão não sobra muito tempo, então era a hora dele começar a atacar. O ogre então, já sem pensar 2 vezes, começa a atacar o protagonista
que se defende com a pá. O protagonista então revida e tira menos 15 de HP do boss. E o Prota fala que essa quantidade de dano não significa nada para ele. E o Prota tinha apenas 12 minutos para a mudança de profissão da raça demoníaca. A duração de Berserker era 8 minutos apenas. E o Prota fala, com essa quantidade de dano, eu preciso acertar o chefe várias e várias vezes. Para só assim eu conseguir derrotá-lo. Eu teria que acertar ele aproximadamente 200 vezes. E ele fala, com uma equipe, atacar esse meio homem fera Luca não é difícil. O guerreiro só precisa receber o dano e provocar o alvo. Os demais companheiros precisarão continuar atacando o chefe. Porém, agora só restou eu e não tem ninguém para provocar o patrão. E ele fala que ele subestimou o chefe. Então o chefe pega uma pedra gigantesca no chão e lança no protagonista. E ele fala que a velocidade é tão rápida que ele não conseguiu evitá-la. Cadê o deboche? Não tava debochando dos coelhinhos lá que tava tentando te acertar? Rapaz, sumiu, né? E isso tudo acabou tirando menos 60 de HP do protagonista. E o Prota ainda fala, ele ainda tem habilidade de arremesso. Parece que o chefe Nuka também mudou. Não é o mesmo chefe que eu conheço. Porém, o chefe acaba ignorando o protagonista e pega o lobo pela corrente e levanta ele dormindo. E o boss começa a dar vários tapas na cabeça do lobo pra ver se ele acordava. E o Prota fala assim, como que um chefe pode agir de uma forma tão covarde desse jeito? Eu queria fazer um solo com você. Rapaz, que papo torto é esse daí, hein? Mas continuando, né? E ele diz, mas você ainda quer ligar para o seu companheiro de equipe para obter ajuda? O Prota então abre seu sistema mostrando todas as suas informações. E ele fala, não posso deixá-lo acordar o lobo de duas cabeças. Mesmo se eu adicionar todos os 4 pontos restantes à força, não será de muita utilidade. Eu preciso considerar como que eu vou sobreviver a isso. E o Prota fala, vamos arriscar. E ele coloca mais 5 pontos em agilidade. Ele literalmente colocou tudo que ele tinha em agilidade. E ele fala que atualmente ele tem a maior habilidade entre todos os jogadores de nível 10. Então o Prota sai correndo em direção ao boss e dá uma pasada nele, o que acaba tirando 38 de dano. E o Prota apenas consegue desviar de todos os ataques do chefe. E ele fala que esse ataque foi falso, o meu objetivo principal era aquelas tochas. Com o meu olho demoníaco eu tenho vantagem no escuro. E na hora que o Prota vai acertar ele, ele acaba se defendendo. E o Prota fica sem entender como que ele conseguiu fazer isso. E o Prota não desiste e manda um segundo ataque na direção dele, o que acaba tirando mais 130 de dano. Porém ainda resta muita vida, 1817. E com a sua velocidade extrema, o boss acaba perdendo o protagonista de vista. E pelas costas o Prota acerta outro golpe nele tirando mais 150. Depois ainda o Prota consegue acertar o olho do boss tirando mais 120 de vida. E ele fala que ataques furtivos no escuro são bem eficazes. Então ele vai continuar atacando. Porém o boss acaba pegando uma corrente gigante e começa a bater ela para todas as direções possíveis. E uma hora catou bem cheio na barriga do protagonista, o que acabou arremessando o protagonista contra a parede em uma brutalidade absurda. O protagonista tava tão ferrado no chão, mano, que ele perdeu 75 de vida, o que é muita vida. O Prota tá tão machucado e tão debilitado que ele fica falando que está doendo muito. E ele fica muito tempo pensando no que ele vai fazer dessa vez. Ele até abre o inventário dele pra dar uma vasculhada e tentar pelo menos achar algum item que possa ajudar ele nessa batalha difícil contra o chefe. O chefe então não para, ele percebeu que conseguiu acertar, então ele começa a fazer tudo de novo várias e várias vezes. E o protagonista está assustado porque está vindo muito rápido na sua direção. E aparece a notificação falando que o meio homem fera Nuka se acostumou com o escuro. E a nova poção por 10 segundos recuperou 100 de HP. E o Prota fala que ele nem quer dar uma chance dele se recuperar. E que ele gostaria de pelo menos ter um curandeiro com ele. E se ele tivesse, ele poderia ter lutado frente a frente com esse chefe. E o protagonista consegue concluir a sua recuperação com sucesso. Então ele vai continuar lutando. O protagonista então não perde tempo, então ele acerta muitos, mas muitos golpes no boss. O boss então fica com 650 de vida. Porém, aparece outra notificação na tela do protagonista, falando que o demônio lobo chefe da masmorra, o meio homem fera, o HP de Nuka caiu bastante. E uma habilidade frenética foi ativada, entrando em estado de frenético. Basicamente esse chefe entrou no modo berserker. Porém, tudo isso que estava acontecendo não era normal, não era pra nada disso ter acontecido na verdade. E o protagonista fica se perguntando o porquê que todas essas mudanças estão acontecendo no mundo, já que desde que seu mundo invadiu a Terra, todas as mudanças estão sendo sutis, porém são mudanças em momentos muito críticos que acaba prejudicando muito o protagonista ao decorrer do tempo. Ele então abre seu sistema e fica se perguntando o que ele deve fazer agora com isso, já que ele não estava esperando que esse chefe da dungeon fosse entrar em um modo tão forte desse jeito, e ele fica se perguntando se é aqui que ele vai morrer dessa vez. Mas o protagonista ele não quer desistir porque ele tem um propósito maior, que é pelo menos conseguir alguns cristais e levar um pouco de comida para sua filha que está morrendo de fome. Então ele não tem outra escolha a não ser enfrentar esse boss com a sua pazinha de pedreiro, mas ele fica se perguntando se só o seu conhecimento do seu jogo passado, que não faz mais sentido nesse mundo, vai ser o suficiente para ele poder vencer esse boss
gigantesco. Mas isso vocês só vão saber se vocês deixarem muito like aqui embaixo e comentarem parte 2. Lembrando que essa obra só tem em inglês, galera, e dá muito trabalho de fazer, mas se vocês deixarem muito like mesmo, eu trago o mais rápido possível pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar a gente a bater nossa meta de 200 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo e muito obrigado por me assistir até aqui. Valeu!